Startups de inteligência artificial só queimam caixa e projetam queimar mais e mais até 2028. Se esse setor não gerar fluxos positivos até 2030, trilhões de dólares vão ter ido para a vala. Trilhões de dólares é PIB do Brasil, meu irmão. Nos valores atuais, entrar no IPO desses é como comprar shitcoin ou bilhete de loteria, meu irmão. O cara que vai comprar ações da Anthropic, o cara que vai comprar ações da XAI, o cara que vai comprar ação do ChatGPT, é maluco, meu irmão. 28 de fevereiro, desde a primeira semana deste ano, avisamos dos primeiros protestos nos bazares. Avisamos ano passado, meu irmão. Na retrospectiva 2025, já tinha previsão que o Irã ia ter mudança de regime. Na Conferência de Segurança de Munique, em 12 de fevereiro, ficou claro que a OTAN estava respaldando o Shah e o êxodo indo às ruas em massa e os insurgentes contra a teocracia. O Shah meteu um site dos servidores públicos reais que não querem servir ao regime indigno de se cadastrarem, inclusive receberem informações do que eles devem fazer do governo paralelo do exterior. É isso que Bolsonaro deveria fazer se ele realmente achasse que o governo atual é ditatorial e ilegal. É isso que a família de Bolsonaro toda deveria fazer se ela achasse que a eleição não foi lícita. Parar de receber dinheiro de um regime que eles alegam que foi eleito com votos fraudados e ir trabalhar para recrutar servidores públicos e brasileiros no exterior. Primeiro para fazer o desinvestimento total e depois para a derrubada do regime ditatorial. Essa semana, a única hora que Trump foi unanimemente aplaudido no State of the Union foi quando falou que ia sentar a madeira no Irã. Até os vagabundos da esquerda aplaudiram, o que significa que satisfez o seu pai, o pai da mentira. Estou feliz com a derrubada do regime iraniano, mas dizer que eles estão à beira da bomba atômica, nós todos sabemos que é a mesma conversa da guerra do Iraque, meu irmão. Essa conversa de armas de destruição em massa foi mentira que justificou a invasão vergonhosa no Iraque. Agora, os milhares de protestantes mortos pelo regime são verdade. Rapaz, podem não ser 40 mil, mas milhares de pessoas morreram protestando contra esse regime. E todo regime socialista é revolucionário e esquerdista. Ah, mas o Irã é conservador. O Irã é o segundo país do mundo que mais faz castração de criança, meu irmão. É o país campeão, fora a Tailândia, de cirurgia de designação de sexo, que o Flávio deve ser a favor, porque fica dizendo todes. Quem diz todes é contra ou a favor do transexualismo satânico. Hoje começou. Trump e Netanyahu foram à TV dar a ideia que iam sentar a madeira e mudar o regime. E a troca de mísseis já começou. Aqui, ó. Pedimos a Deus que proteja nossos heróis em perigo. Isso foi no dia 28 de fevereiro. Trump já admitiu alguns poucos soldados americanos mortos, assim como houve mortos no Catar, houve mortos no Kuwait, houve mortos nos Emirados, mas em um dígito. A esperança da coligação americana obliterar o Irã depende de 3 fatores-chave. Número 1, os aliados da região, como Arábia Saudita, Bahrein, Catar, o Kuwait, permitirem o amplo acesso às suas instalações para ataques. Número 2, a maioria dos servidores públicos, ou uma boa quantidade do exército regular, que não seja a guarda revolucionária, passarem a executar aqueles que sejam leais ao regime. Aí acabou, meu irmão. Não é não, Erlen? Enquanto o país tiver uniformemente mais de 80% das pessoas sendo fiel aos princípios da guarda revolucionária islâmica e à teocracia, meu irmão, vai dar trabalho. Os persas, os iranianos, têm muito orgulho de dizer que eles nunca foram colonizados. Até quando Alexandre o Grande os derrotou, ele passou a governar da Pérsia. Eles têm a mesma tradição de vencer grandes impérios e de ser um cemitério de impérios do Afeganistão. Vamos ver se dessa vez a história se repete. A questão é que a família real deles está do lado dos Estados Unidos. Irã bombardeou Emirados. Coluna de fumaça de drones. Fogo em Dubai. Aeroportos fechados com multidões tentando embarcar. Não sei se o Erlen vai botar a fila de puta lá. Isso sim é o primeiro dia. Até o regime cair podem ser meses. Trump está derrubando um regime criminoso e socialista, mas com base nas mesmas mentiras da guerra do Iraque. Não sejamos hipócritas. Se os esquerdistas aplaudiram, agrada ao pai deles. Opa! Apareceu um Jeffrey. Não é o Jeffrey Epstein dessa vez, é o Jeffrey Chiquini. Não esperava um cara que se diz opositor defendendo os concursos fraudados e enviesados do judiciário aparelhado por indicações criminosas desde o Mensalão e Petrolão. Pior ainda, defendendo o fim da prerrogativa de foro, facilitando a militância judicial que é pesadamente feita pela esquerda. Essa é a oposição, entre aspas, que a esquerda sempre sonhou, a qualquer mérito em concursos subjetivos, nos quais quem está na banca chegou lá de maneira ilegal, se não criminosa. Os concursos de juiz hoje no Brasil têm ou não fase subjetiva. Você acha que uma banca que tem alguém do STF, ela é uma banca confiável ou não? Pois é.
Esse é o critério moral de quem coloca os juízes no Brasil. Chiquini confia nisso, eu não confio. Muitas pessoas dizem que eu critico o Bolsonaro para ganhar seguidores. Cada crítica que eu faço a Bolsonaro, ou alguns tokens bolsonaristas, ou falsos opositores, como eu acredito que Chiquini é, eu perco seguidores. A questão é que meu compromisso é com Jesus e a verdade. Se julga a árvore pelos frutos. Não é a intenção, mas o resultado. Chiquini apresenta argumentos puramente emocionais e femininos, mas não consequencialistas. Eu não sei se ele é mal intencionado, se ele é vendido ou se ele é ignorante. Nós só vamos saber disso na hora que ele topar um debate. Se ele aceitar debater publicamente, se ele entender a guerra civis romanas, se ele entender as intenções do legislador brasileiro e as consequências através da análise econômica e da teoria dos jogos do que ele está falando, aí nós saberemos se ele é vendido, mal intencionado ou simplesmente ignorante. Se ele continuar fugindo do debate, nós nunca saberemos. Quais são as posições que o Jeffrey defende e que são também defendidas pelo MBL, pelo PT e pelo PCdoB, aonde o Jeffrey Chiquini está do lado do PSOL. Ele defende o fim da prerrogativa de função, da prerrogativa de foro, o que normalmente é chamado de foro privilegiado. Sem o foro privilegiado, ninguém nunca ouviria falar em Bolsonaro. Sem o foro privilegiado, qualquer promotor do interior de outro estado que você nunca pisou pode processar. Imagine se qualquer jornalista de direita, se qualquer deputado fosse processado por dezenas ou centenas de promotores de interior em vários estados do Brasil. Ele teria dinheiro de se defender? Mesmo se defendendo e sendo inocentado em todos, a sua vida acabaria financeiramente. É exatamente por isso que o foro de prerrogativa é um elemento essencial para que o deputado possa fazer política e oposição. Ser contra isso é ser a favor da militância judicial espúria e sectária que ocorre nesse país. O outro ponto que Jeffrey defende, e eu considero absolutamente imoral, é que apenas juízes concursados sejam indicados a tribunais superiores. Muitas pessoas dizem que Bolsonaro podia indicar menos de 100 pessoas como PGR. E isso é verdade. Ele quer diminuir as pessoas que o presidente pode eleger, aqueles que passaram dentro de sistemas de concurso. Eu pergunto a você, os concursos no Brasil são fraudados sim ou não? Os concursos como de juiz tem fase oral é 1000 vezes mais. Se você confia nisso, você confia no crime. Você quer que Bolsonaro, ou seja um futuro presidente qualquer, possa indicar uma pessoa da sua liberdade que realmente represente os interesses da população, ou só quem passou por uma comissão subjetiva da máfia? É isso que ele defende. Ele diz que apenas os concursados deveriam ser juízes. Ou seja, o ministro supremo ideal para ele é Flávio Dino, que passou em concurso de juiz em primeiro lugar. Flávio Dino deve ser o ministro modelo para Jeffrey Chiquini. Inclusive, no STF, há pessoas que passaram em concursos tão difíceis ou mais do que o de juiz. O concurso de promotor é tão ou mais difícil quanto o de juiz, que é o que Alexandre de Moraes passou, que tem todas as prerrogativas e igualdade de hierarquia. Talvez Chiquini deva achar Xandão um ministro modelo. Quem passa no concurso de promotor, passa no de juiz. Ele disse que blindagem se escreve com G. Realmente, há muitas condutas questionáveis de Gilmar Mendes, mas o concurso que Gilmar Mendes passou da chancelaria é muito mais difícil do que a maioria dos concursos de juízes estaduais, meu irmão. Olhe quantas pessoas passam no Profa por ano e quantas pessoas passam em concurso estadual. Quantos escândalos de fraude não houveram em concursos de juiz e quantos escândalos de fraude houveram em concurso da chancelaria? Pois é, mais uma vez, Chiquini mostra que a direita, muitas vezes, pode se apresentar opiniões de direita estranhas. Muitas pessoas dizem que eu critico o Bolsonaro para ganhar views e likes. Isso é mentira, é o oposto. Cada vez que eu critico o Bolsonaro ou Chiquini, eu recebo críticas e unfollow. Mas, na verdade, o meu compromisso não é com o número de seguidores, e sim com Jesus e a verdade. Se você não compreende teoria dos jogos, se você não compreende análise econômica do direito, se você nunca leu as 6 lições, mesmo tendo 500 mil seguidores, 2 milhões de seguidores, você nunca deveria emitir uma opinião pública sobre política pública, como o Chiquini está fazendo. Ele alega que eu não tenho capacidade intelectual de compreender o que ele disse. Eu acho que é o oposto. Nós saberemos se ele for homem o suficiente de aceitar um debate. Eu acho difícil. Chiquini já deixou claro que precisa ganhar muito mais dinheiro na vida do que já ganhou e o caminho mais fácil é o da covardia. É o de buscar uma eleição fingindo que é direita e depois mamando do cargo. Se ele quiser se expor para um debate com qualquer intermediário neutro que ele quiser, ele vai demonstrar uma habilidade e vai demonstrar que tem honestidade intelectual. Se ele se recusar, ele vai demonstrar o tipo de homem que ele é. Essa é a bandida da semana. Drogou o homem para brincar, torturando em casa, ainda filmando e metendo a facada se ele gritasse. Eu não vou botar o vídeo dela com máscara, mas é satânico, meu irmão. Quem mata mais, aborteiras ou cornos? Essa mulher tem 24 anos e já tem 27 BOs
policiais, criminais. Fora os casos que ela deve ter terminado o serviço e o defunto nunca apareceu. Ela ainda foi atrás do cara pra finalizar ele, meu irmão, na UPA. Medonho. Beatriz Elisandra Marques Carvalho, de 24 anos, presa em flagrante por filmar as torturas que fez contra um homem que conheceu em um bar. Contou os detalhes. A revelou que deu um suco de f*** na vítima quando o homem começou a gritar por socorro. No vídeo, a mulher parece não saber que está sendo filmada e conta tranquilamente em ordem cronológica e detalhada como foi a sessão de agressões. Ela revelou que o homem já estava agitado mesmo antes de ser levado para dentro da residência e admitiu que deu um calmante forte para ele, mas que a medicação não fez efeito. Ela meteu o Boa Noite Cinderela e levou ele para a Toca do Leão. A agressora contou que imobilizou a vítima contra um cômodo do quarto, pisando no seu pescoço e peito. Segundo ela, toda vez que o homem tentava resistir e levantar, ela chutava a cabeça dele, que acabava arrastando contra o móvel, causando cortes. De acordo com ela, mesmo ferido, o homem tentou pedir socorro e a beliscou. E foi nesse momento que ela deu de faca para ele calar a boca. Ele gritou cabuloso. Aí eu comecei a me revoltar e peguei uma camiseta para tampar a boca dele, relatou. No registro, a professora, com orgulho, mostrou a roupa que usou para calar a vítima com a frase salvação ou condenação e ironizou, sendo que o homem foi condenado. Não existe em cima do muro. Ou você serve a verdade a Deus, ou você serve a Satanás. A quem ela serve? E por que pessoas como ela cometem crimes dezenas de vezes impunemente? É porque o judiciário é moralizado ou porque os concursos são enviesados para só selecionar pessoas que sejam pró-vagabundo e pró-leniência e contra a lei e ordem? O problema criminal desse país é policial ou é judiciário e Ministério Público, sectários esquerdistas e pró-vagabundo? Pois é, Chiquini confia nos concursos de juiz e só quer juízes nos tribunais superiores. Os juízes que deixaram essa mulher na rua mais de 27 vezes, não é isso ou não?